Sejam bem-vindos a mais um Chá das Alines e nós estamos aqui hoje começando mais uma série, mais um pilar, e a gente vai começar o pilar de finanças. Hoje a gente vai estar fazendo o episódio número 10. Já pensou? Já tem 9 episódios aí para trás, hoje já é o 10º, Aline. E quem ainda não assistiu, né, os nossos outros episódios, voltem lá, assistem todos, porque tem muito conteúdo bom. A gente tem recebido muitos feedbacks de pessoas que estão assistindo, estão sendo abençoados com esse conteúdo. E eu estou aqui já com o meu chazinho. Hoje eu trouxe um chá de menta para começar aqui esse nosso tempo juntos. E você, Aline, qual chá aí que você tem hoje? Nossa, Aline, é muito bom estar aqui com você, com mais um episódio. Estou ansiosa com essa série de finanças. Estou aqui com o meu chazinho de capim santo, que eu acabei de colher no jardim da minha mãe aqui. Estou no Uau! Brasil e tá uma delícia. Ai, que bom, que bom. Chazinho natural é tudo de bom, né? Eu tô com um sachêzinho aqui, mas é o que tem, né? É o que temos. Isso aí, ali eu também estou super animada para essa nossa série. Será por quê, né, que eu estou animada para a série de finanças, né? Mas estou animada e hoje a gente vai falar sobre empresa lucrativa. Então, hoje a gente vai começar mais uma série com 4 episódios, né? E hoje é o primeiro episódio. A gente vai falar sobre empresa lucrativa. Nós temos a responsabilidade de administrar bem os recursos que Deus nos confiou, né? E para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe aqui um texto super conhecido que é um texto que Jesus contou ali a respeito da parábola dos talentos. Daqui a pouquinho eu vou pedir a Aline para ler para mim, mas Deus te confiou algo. Você que está me assistindo aqui, Deus te confiou algo. Se você é empresário, se você é empresária, Deus te confidenciou ali, te deu, né, te confiou essa empresa que você tem, né? Essa empresa não é sua, a gente não tem nada, nós somos mordomos. A minha empresa não é minha, a empresa da Aline Bramit não é dela, e a sua empresa, acredita em mim, não é sua. A sua empresa é algo que Deus te deu para administrar. Ele é esse senhor e você é esse servo recebendo uma empresa. E nós temos que dar contas, prestar contas a Deus de tudo aquilo que Ele nos confiou. E eu vou estar falando hoje, a gente vai estar falando para vocês hoje o que vocês devem fazer com essa empresa que você tem. Essa empresa ela tem que ser lucrativa e a gente vai estar falando nesse episódio de hoje na Bíblia, onde a Bíblia te ensina que a sua empresa tem que ser lucrativa. E eu queria pedir a Aline para ler aqui para a gente, essa parábola está lá em Mateus 25. Nós vamos ler apenas alguns versículos, não tem como a gente ler aqui tudo, mas eu escolhi apenas alguns versículos do 14 ao 18 e a gente vai acompanhar aqui enquanto a Aline lê para a gente. Vamos lá, Aline. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Isso aí, Aline. Então, olha, gente, a gente leu apenas alguns versículos, né, da parábola, mas essa parábola conta essa história, né, desse Senhor que é Deus, viaja, né, representando Deus ali. Ele viaja e ele entrega na mão de alguns dos seus servos, né, esse patrimônio, uma parte do patrimônio dele. E aqui está falando que é de acordo com a capacidade de cada um, né? E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Cada um recebeu talentos de acordo com a sua capacidade de administrar. A empresa que você tem é do tamanho da sua capacidade de administrar essa empresa, né? Você tem uma capacidade e Deus te deu algo no tamanho. Que é por isso que nós vemos empresários, né, que administram empresas que faturam 5 mil, que faturam 10 mil, 50, 100, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Tem pessoas que administram empresas multimilionárias, né? Por quê? Porque eles têm
a capacidade, o que eles receberam ali é a capacidade que eles têm de administrar. E o interessante é que ninguém começa grande, né? A não ser herdeiros, né? Que são poucos desse mundo. Uhum. Mas a maioria das pessoas começam pequeno. Então, por quê? Porque ele tinha aquela capacidade de administrar algo pequeno. Só que o que aconteceu nesse processo? Essas pessoas elas foram buscando conhecimento e com o conhecimento vindo, elas foram ganhando mais capacidade de administrar ainda mais. E isso aqui é uma lição grande para cada um de nós. Por Uhum. quê? Deus, ele nos dá os talentos, né? Deus nos deu a empresa, né? Aquilo que você tem na sua mão para administrar, família, né? A sua empresa, o dinheiro, o que você tem na mão para administrar é de acordo com o que você pode administrar no momento. Só que quem vai aumentar a capacidade não é Deus que vai aumentar em você, é você que tem que ir buscar conhecimento para aumentar a capacidade. É por isso que muitas pessoas recebem uma empresa dentro do tamanho tal, talvez Deus te dá a capacidade de adquirir, comprar um schedule, né? Adquirir uma empresa ali com, sei lá, 20 clientes, 30 clientes, e você recebeu aquela capacidade ali, você consegue administrar aquela empresa com 30. E muitas vezes as pessoas que conseguem, por exemplo, compram um com 30, e a pouco ela está com 10. Por quê? Porque a Uhum. capacidade dela ainda não é para administrar 30, é para administrar 10. Então, por isso que muitas vezes a pessoa às vezes perde e volta lá para trás, e aí ela vai se desenvolvendo e ela consegue, né, chegar ali na frente de novo. Então, Deus, ele te dá o dom, Deus te dá o talento, Deus te dá a oportunidade de você adquirir essa empresa que você tem para você administrar. Mas ele não te dá capacidade. Não adianta você ficar só orando, pedindo a Deus, Deus me capacita, porque quando a gente vê aqui nessa parábola, o dono, né, desse negócio, né, o Senhor, ele deu o talento para cada um, foi embora. Cada um teve que procurar uma Uhum. forma para desenvolver aquilo que ele deu. Então, da mesma forma, né, aquilo que você tem com a capacidade, primeiro, quando você recebe, né, a oportunidade de ter uma empresa, você recebe algo com a capacidade que você tem para administrar. Você tem dois caminhos a seguir. Você vai passar o resto da vida administrando a empresa do mesmo tamanho, ou você vai multiplicar o seu conhecimento para multiplicar essa empresa. E eu quero te dar aqui já um spoiler, tá? Todos nós somos chamados para multiplicar. Todos nós somos chamados para Uhum. multiplicar. Então, se você está patinando, entra ano e sai ano, né, Aline? Se está patinando com o Exato. mesmo tamanho, tome cuidado, porque no final dessa parábola eu vou trazer aqui algo ao conhecimento de vocês que vai deixar muitos aqui assustados, né, Aline? Você quer agregar mais alguma coisa, Aline, com esse ponto aqui, com esse primeiro ponto? Nossa, Aline, eu amei esse roteiro que você trouxe para esse episódio, porque eu consigo ver isso ao longo da minha vida, né? Ali na prática do desenvolvimento da minha empresa, do meu autodesenvolvimento. E às vezes é isso que é difícil de entender, que não se trata da empresa em primeiro lugar, se trata da gente, né? Da gente se desenvolver, né? Nossa empresa é uma extensão nossa, né? Como a gente sempre fala nas mentorias. E não tem como você ter uma empresa desenvolvida, escalável, automatizada, se você não tem esse conhecimento. Você vai ter o conhecimento de trocar as suas horas por dinheiro no início. E tá tudo bem, né? Sim, a gente sempre fala isso, tá tudo bem começar assim. Mas hoje em dia o conhecimento está aí disponível, né? A gente está aqui com esse canal, tem a comunidade das Alines, né? Tem os nossos perfis que a gente sempre está colocando conteúdo de valor lá para desenvolver empresas de modo geral. E a gente tem que dar o primeiro passo, né? Como fala aqui no versículo 15, né? Que o de 5, que recebeu 5, ele foi lá imediatamente e multiplicou. Então ele tomou a ação, né, de ir multiplicar, como você está falando, né? É o nosso chamado. Nossa, é uma analogia assim perfeita para a ação que a gente deve tomar de autoconhecimento, de desenvolvimento da nossa empresa, para a gente alcançar uma empresa próspera, né? Uma empresa lucrativa. Maravilha, perfeito. Isso aí, Aline. E o que você leu aqui é muito interessante ter lido esse versículo, porque me trouxe aqui também a memória, uma coisa que quando eu estava lendo, que eu estava meditando. Ele foi imediatamente. Uhum. Falar o que está dizendo o que para nós? Você, como empresário, não pode ficar enrolando. Você não pode ficar procrastinando. Quando você recebe algo na sua mão para administrar, você tem que imediatamente procurar uma forma de administrar.
E uma coisa, Aline, que eu Uhum. quero trazer também à consciência das pessoas, nesse ponto que você falou, é que a gente citou aqui, você citou algumas coisas que são coisas de graça que a gente tem feito, né? Tem o Uhum. canal das Alines aqui, que não paga nada para você estar aqui. Tem as nossas lives, você não paga nada para assistir. Tem a nossa comunidade, você não paga nada para poder participar. Mas tem uma coisa. Ambientes vai mudar. Se você às vezes está pequeno, precisa crescer, o ambiente vai mudar. Ambientes de graça muda também, você vai mudar um pouquinho. Mas se você quer acelerar, tem que pagar, tem que investir. Se você está ali, para você investir, né? Por exemplo, eu invisto no mercado financeiro, eu tenho dinheiro, eu invisto. Mas eu não invisto de qualquer jeito, eu tive que pagar para aprender para poder Uhum. investir da forma correta, né? Então, assim, hoje, por exemplo, a minha empresa, né? Minha empresa está estruturada, mas eu tive que pagar, não foi só conteúdo de graça. Eu tive que Uhum. pagar para aprender como estruturar a minha empresa. Né? Eu tenho hoje sócios Uhum. maravilhosos, mas eu tive que pagar para ter acesso a esses sócios, não foi de graça, não foi com conteúdo de graça. Então, assim, a gente Exato. dá conteúdo de graça também, né, Aline? A gente tem conteúdo de graça e a gente tem também pago. Né? Você tem suas consultorias, eu tenho meus cursos, eu tenho a minha empresa. A gente também tem coisas que a gente vende. E Uhum. todas as vezes que eu consegui crescer e ir para o outro patamar, eu tive que investir dinheiro, não foi de graça, não. De graça até te ajuda, né? Você está no ambiente, Uhum. muda, mas assim, no lugar pago é o lugar que você realmente vai ter a instrução para passar para outro caminho. Então, eu quero abrir esse parênteses aqui, nesse pedaço aqui, né, Aline? Que para você crescer em conhecimento, não adianta você só pegar conhecimento de graça. Tem até algo que eu já ouvi tantas vezes, e esse final de semana eu ouvi de novo, né? Isso aí. Né? Se você está num ambiente, né, que você é tudo de graça, pode saber que o que está sendo vendido, você está sendo alguma coisa sendo vendido para você ali naquele ambiente, né? Então, assim, com certeza, alguma coisa vai ser vendido ali para você naquele ambiente. Por quê? Porque se está de graça, é porque a pessoa ninguém dá nada de graça, né? A gente sempre está vendendo alguma coisa e está tudo bem, tá? Tá tudo bem, é assim Uhum. todo mundo, né? Assim que a Bíblia ensina. A gente está sempre oferecendo serviço, mas nem sempre é serviços de graça. Então, assim, para crescer, eu quero até que a Aline traga alguma coisa, como foi a experiência dela, que a minha foi assim. Né? Para eu crescer, eu tive que entrar em ambientes que eu tive que pagar. Senão, só com ambiente, só com conteúdo de graça, eu não consegui fazer muita coisa. E você, Aline? Sem dúvida, Aline, sem dúvida. Eu acho que o que a gente traz aqui, eu acho, não, tenho certeza, que o que a gente traz aqui é uma base de consciência, né? Agrega. Exato, desenvolve a consciência do que a pessoa precisa, né? Com os trabalhos dos aulões, a gente vai estar trazendo vários mentores que você vai conectar de uma forma ou de outra, mas para você ter um acesso de um conteúdo mais profundo, de algo que vai mudar a sua empresa, e isso é de patamar para patamar, gente. Então, a minha empresa precisa de algo mais além, de repente tem uma pessoa que tem uma empresa muito maior que precisa de um investimento maior na área de desenvolvimento, mentoria, consultorias. Então, é assim, não tem como a gente mudar de patamar de graça. A gente precisa investir, porque a pessoa que está entregando aquele conteúdo, ela investiu no conhecimento dela, estudou para desenvolver aquele material, aquele método. Então, não existe, né? A gente é uma troca, a gente traz a consciência aqui para vocês nos nossos canais, porque a gente é algo que a gente consegue alcançar mais pessoas, mas daí não tem como a gente fazer por vocês o próximo nível, né? Aí é uma ação de vocês, aí que vocês têm que fazer igual o servo dos 5 talentos, imediatamente ter uma ação, investir, né, com um profissional que você de confiança, claro, né, um mentor, um consultor, um treinador de confiança, que você conseguiu se relacionar, fala assim, não, esse eu confio, esse eu estou vendo resultados, né? Então esse eu vou investir. Né? Então, aí você vai alcançar um autodesenvolvimento, uma direção mais exclusiva para você, porque a gente traz aqui uma base para todo tipo de empresa, assim, né, Aline? Então, às vezes, não tem como a gente implementar algo em grupo, a gente tem que ir para o individual, não tem como. Então, não tem como a Aline fazer uma gestão financeira de várias empresas ao mesmo tempo, ela tem que sentar com cada uma ali, a Hubs tem que sentar com cada uma e direcionar aquela empresa. Da mesma forma, a questão da cultura da empresa que eu desenvolvo, a questão, né, da operacional, porque cada empresa tem ali algo diferente que está tratando, um momento é diferente. Então, né, chega um momento que a gente vai dar o passo de investimento, sim, e isso é inevitável. E só assim a gente alcança, né, Aline, o próximo nível.
Isso aí. E a gente vê isso, Aline, nesse texto aqui, né? A gente até Uhum. outra linha aqui do que está no escrito, mas é Sim, sim, interessante, é o que o Espírito de Deus está levando a gente para falar, tá? exato. Aquela pessoa que recebeu um talento e ele não multiplicou, né? O que que lá no final o Senhor fala para ele assim: por que que você não colocou na mão de quem sabe? Por que você não buscou a ajuda de quem sabe, os banqueiros, para poder multiplicar esse dinheiro? Então, tem gente que está tentando fazer as coisas da sua própria cabeça, conteúdo de graça, ou que eu já sei e tudo mais. Uhum. E aqui está falando, quem não multiplicou era para ter buscado ajuda e ele não buscou, e ele foi disciplinado, né, por causa disso, ele foi criticado por causa disso. Então, aqui nessa passagem que a gente leu, né? Depois, se vocês quiserem pegar e ler a passagem toda, vocês vão ver isso, né? Já que ele não sabia, buscasse conhecimento, então, de quem soubesse, mas ele tinha a obrigação de multiplicar. E aí a gente entra no Isso. ponto 2, já é o gancho aqui para o ponto 2, que é a responsabilidade de fazer crescer. Os três servos tinham a mesma responsabilidade de multiplicar. Deus te vê como um agente multiplicador. Tudo que Deus te confiou, Ele está esperando que você dobre. Nesse texto aqui, ele estava esperando que eles dobrassem. Ele elogiou o que ele deu 5 talentos, né? Uma quantidade grande de dinheiro. Ele recebeu aquela quantidade grande, ele multiplicou, ele dobrou, ele entregou 2 vezes mais do que ele tinha recebido, né? O dobro. O outro foi lá, recebeu um pouco menos, mas ele entregou também o dobro. E o terceiro, ele entregou a mesma coisa e ele foi duramente criticado. O que que isso nos fala, né? O que que a gente aprende com isso? Eu fui chamada para multiplicar. Se a minha empresa não está crescendo, a gente sempre fala, está morrendo. Mas além Uhum. disso, você vai ser cobrado. Porque no final desse texto, a gente não leu o texto todo, né? Mas no final fala que depois de muito tempo, esse senhor voltou. E esse senhor, ele cobrou de todos que ele tinha dado algo para administrar. E aquele que não dobrou o que ele tinha, continuou do mesmo jeito, ele foi duramente criticado. Então, nós temos que trazer isso para a nossa empresa. Né? São princípios milenares, princípios bíblicos que nos ajudam a ter uma mentalidade certa para administrar bem os nossos negócios. E essa parte aqui do texto, ela fala isso. Nós temos que nos ver como agentes multiplicadores. E eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo: a sua empresa está crescendo? Você sabe se ela está crescendo, né? Primeira coisa, né? Você sabe que tem gente que nem sabe, né? Às vezes eu Isso. pergunto assim, quantos clientes, né? Eu fui num evento final de semana e perguntaram assim para a pessoa, quantos clientes que você tem? Aí a pessoa demorou para responder, ficou pensando, e porque não sabia, falou, mais ou menos tanto. Então, se você não sabe quanto que você tem, como é que você sabe se está crescendo? Como é que você sabe se Uhum. está multiplicando? Para você saber que você está multiplicando, você tem que estar por cima dos seus números. É os números que vão contar essa história, né? É os números que vão falar se você Exato. está crescendo, se você não está crescendo, se está multiplicando, está multiplicando. E você, como empresário, você tem como obrigação saber se você está realmente multiplicando, porque um dia o que te foi dado vai ser cobrado de você. E esse negócio de, tá bom do jeito que tá, vou ficar com a minha empresinha aqui, esse dinheiro que eu estou fazendo aqui já paga minhas contas, eu já estou vivendo bem e eu vou ficar do jeito que eu estou. Pensamento errado. Cadê aquele sinal assim, pô, né? Tipo, pensamento errado, né? Você não pode estar vivendo dessa forma, porque o que você recebeu tem que multiplicar. Nós fomos chamados para multiplicar para quê? Porque nós para viver uma vida boa, porque Deus falou, né, que a gente teria uma vida abundante na terra e uma vida eterna no céu. Só que Hum. como que você tem uma vida abundante, né, na terra, em todos os sentidos, e nessa, como a gente está falando de finanças, né, na parte financeira, agindo, multiplicando o que você tem, é que você vai ter abundância financeira na sua vida. Não, Deus não te chamou para contentar do jeito que você está. Você tem que estar feliz, mas não contente. Tem um próximo nível para você ir. E você foi chamado para multiplicar, para você viver bem, mas para você ajudar outras pessoas. Nós somos chamados para ajudar as pessoas, os pobres, as viúvas, os necessitados, os projetos para divulgar a palavra de Deus no mundo.
Se você não tem dinheiro sobrando para ajudar os pobres, para ajudar a missão lá na África, para poder talvez até criar a sua missão na África, para sustentar um missionário em missões, se você não tem dinheiro para fazer isso, é porque alguma coisa está errada. Você não está crescendo o seu negócio, você não está administrando bem aquilo que Deus te deu para administrar, né, Aline? Tô vendo que você está aí pensando. Exato. O que você está pensando aí, Aline? Não, é uma palavra que está aqui gritando na minha mente. Agora é negligência, né? É negligenciar, né, tudo ao nosso redor. Quando a gente não tem a nossa empresa lucrativa, existem, né, várias questões, né, que a gente já falou sobre crenças aqui, e as pessoas às vezes têm aquele tabu do dinheiro ainda, né? Foram criados de uma certa forma que o dinheiro, né, às vezes não é bem e a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, né, que isso é um conteúdo para um Não, mas na capítulo, verdade, Aline, esse detalhe, ele está aqui, né? Porque eu estou falando do medo aqui, que é uma crença Exato, de crescer. exato, Então, até como exato. o medo de crescer trava as pessoas. Então, isso é uma coisa que tem que cuidar para É, medo. então, essa questão da gente não entender isso e não tomar essa responsabilidade, a gente está negligenciando, né, o que o Senhor está colocando nas nossas mãos. E isso é muito forte, porque não é só sobre a gente, não é só sobre a nossa empresa. Quantas pessoas a gente pode impactar com uma empresa lucrativa, né? Internamente, com a nossa equipe, a família, os familiares da nossa equipe, né? Vem os nossos clientes, quem a gente serve, né? O quanto de valor a gente agrega a essas famílias, né? A gente transforma o ambiente de uma casa, né, com o serviço que a gente traz. Toda essa questão exterior que você falou também, que a gente pode estar contribuindo, né, ao crescimento da obra do Senhor, está ajudando pessoas, né? A gente vê a necessidade, é gritante. Tem gente passando fome nos Estados Unidos e a gente, né, não está ali fazendo alguma coisa. Tem criança que só almoça na escola e é uma coisa assim que a gente não para pensar. Então, a responsabilidade de administrar o que o Senhor deu nas nossas mãos é muito grande. Como você falou, não é só sobre a gente, não é só sobre pagar nossas contas e estar ali na nossa zona de Para conforto, né? transbordar, Então, né? A gente foi chamado para transbordar na vida de outras pessoas. exato, Né? Derramo o exatamente, cálice sobre a minha cabeça, derramo o óleo na minha cabeça e o meu cálice transborda. Então, assim, a gente tem que transbordar na vida de outras pessoas, né? E exatamente. como que a gente pode administrar uma empresa maior que lucra mais? Sendo fiel no que a gente, com o que a gente tem nas mãos hoje. Como que você é fiel com o que você tem? E a primeira coisa que eu quero trazer, né? Deus falou assim: olha, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Se você tá com a mente de vou ficar do jeito que eu tô, o jeito que eu tô tá bom, você já tá contra o que Deus falou, porque falou que ele falou que ia te colocar sobre o muito, é promessa. Porque você está predestinado, Deus já te criou para estar vivendo no muito. Mas como que você faz para viver no muito? Primeiro, tirar essa crença de que do jeito que tá bom, essa vidinha tá boa. Sai dessa crença, porque Deus quer te ver transbordando para abençoar outras pessoas e divulgar o reino dele na terra, tá? Então você tem que ser fiel ao pouco que ele te deu. Então, o tamanho da empresa que ele te deu, o negócio que ele te deu para administrar, o tamanho que ela é, você tem que ser fiel a isso. Como? Buscando conhecimento, como nós falamos aqui, buscando ajuda, mudando o seu ambiente, fazendo o que você pode fazer para você multiplicar. Se você tem uma empresa de 50, Deus te chamou para ter de 100. É para dobrar. Se você tem uma empresa de 100, pode saber que Deus te chamou para ter uma de 200. Se você tem uma empresa com 200 clientes, Deus te chamou para ter 400. E por aí vai dobrando. O que Uhum. você tem hoje, eu quero te falar uma coisa, não é o tamanho que você foi chamado para ter. Tá? O tanto de cliente que você tem hoje, você foi chamado para dobrar esse número de clientes, porque Deus tem muitas coisas para fazer através da sua vida e através da sua empresa. Como a Aline falou aqui, que foi até uma parte, né, Aline, que eu coloquei aqui na conclusão, que Sim. você foi chamado para ter uma empresa lucrativa para impactar, né, você, a sua família, a sua comunidade, o reino de Deus, né? Porque uma das nossas missões é ajudar quem precisa, começando da nossa família e ajudar Uhum. as outras pessoas também. E, como aqui nessa parábola, né, Aline, tem uma hora de acerto de contas e muitas pessoas não Uhum. estão pensando nisso.
As pessoas não estão vendo as suas empresas como algo que Deus deu para multiplicar. As pessoas não estão Uhum. vendo as suas empresas como o talento que eu tenho. Tem gente que acha que talento é o dom, né? Eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de falar ao público. Pode ser isso também é um dom e talento. Mas essa parábola, ela fala de dinheiro. Essa parábola aqui, ela está falando de dinheiro. Quando Jesus estava contando como seria a volta, né, de Cristo, ele deu esse exemplo aqui de um senhor distribuindo dinheiro. Então, e distribuindo um talento no sentido que é algo para administrar, algo material para administrar. E a sua empresa é isso. Você que a gente está falando aqui direcionado hoje aqui para empresários, né? Então, a sua Isso. empresa é algo que você tem que multiplicar, né? A sua família, multiplicar ali o amor ali dentro da família, né? A comunhão ali na sua família. Tudo que você puder multiplicar aí da sua vida, você tem que multiplicar, tá? E vai chegar a hora de ter uma ceia de contas. Uma hora o Senhor vai voltar e ele vai querer saber o que você fez com aquilo que ele colocou na sua mão. Como que você contribuiu no mundo? Como você ajudou as pessoas? Como você ajudou para divulgar o reino dele aqui na terra com aquilo que ele colocou na sua mão? E você tem que estar preparado, e eu espero, né, Aline, que Uhum. né, Aline, você e quem está nos assistindo, que nós possamos chegar naquele grande dia e falar: olha, o Senhor me deu uma empresa que eu tinha, comecei do zero, né, Aline? Eu comecei a minha empresa Uhum. do zero. E hoje a gente já multiplicou várias vezes, né? E nós temos ali a nossa meta para 2025 pronto para poder crescer mais ainda. E eu quero trazer a consciência de vocês isso hoje, né? Crie uma meta de multiplicação todos os anos, não pare. Não se contente do tamanho que você está. Se você está assistindo esse vídeo é para você, nada acontece por acaso. Esse vídeo não Uhum. chegou aí no seu telefone, no seu computador, por acaso, né? Tem uma mensagem de Deus para você te falando: levanta, acorda, acorda você que está dormindo, porque Uhum. Deus te deu esse recurso, esse talento, essa empresa, isso aí que você tem na sua mão, esse negócio seu, para você multiplicar e impactar esse mundo, né, Aline? Nossa, Aline, maravilhoso, né? A gente quer estar convidando mesmo cada um de vocês que está assistindo para mudar de ambiente, olhar para onde vocês estão e dedicarem, né? Tomar essa ação que o servo tomou, tomar a ação de se desenvolver, tomar a ação de entender onde você está e busca, né? A gente tem muita informação para você entender o que você precisa fazer. Então, a gente tem uma base sólida aqui para vocês, né? À disposição de vocês. A gente está querendo desenvolver cada vez mais, né? Nós já somos, nós cremos que somos a maior comunidade, né, de brasileiros de desenvolvimento de empresa. Isso a gente não tem a menor dúvida. O Senhor já colocou no nosso coração e né, tá aí à disposição de vocês. Mas a gente não pode tomar ação por vocês. Então a gente está trazendo todo esse conteúdo porque a gente quer que você tome essa ação de desenvolver sua empresa, de ter uma empresa lucrativa. E como a Aline falou, né? Como a palavra de Deus fala, a gente tem que ser fiel no pouco. Não adianta ter uma empresa pequena não lucrativa, ela não vai crescer. Ela vai crescer, pode até crescer, mas sem ser lucrativa, vai dar mais trabalho. Então, vamos entender o que é uma empresa pequena lucrativa para a gente entender como que a gente faz para expandir, escalar e crescer, né? E multiplicar. Isso aí, Aline. Vamos terminar fazendo nossa oração, né? Que a gente sempre faz. E vou pedir a Aline para orar aqui para a gente fazer esse encerramento e orar pela sua empresa, né? Pela sua vida que está nos assistindo, para que você possa descobrir meios, né? E formas de multiplicar isso que Deus colocou na sua mão. Paizinho amado, todo-poderoso, obrigada, Deus, por essa oportunidade de estar junto aqui com a Aline, Senhor, que eu tenho conectado com cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa trazer, Senhor, consciência, Pai, que o Senhor possa estar chamando, Senhor, que possa ter, cada pessoa possa ter clareza, Senhor, o teu chamado de multiplicar o que você tem colocado, que o Senhor tem colocado nas mãos de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar nos direcionando aqui através desse canal, que o Senhor possa estar direcionando cada pessoa que está assistindo, Pai, a entender qual é o teu chamado na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada lar, Senhor, cada família, cada cliente, Senhor, que foi alcançado por nossas empresas, Pai, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aline, tchauzinho e até a próxima. Até a próxima Até semana. a próxima. Tchau, Aline. Tchau.